Você já colocou toda a sua confiança em Deus e ficou extremamente frustrado quando viu que aquilo não deu certo? Então fica comigo até o final, porque eu quero compartilhar nesse vídeo de hoje o possível motivo disso ter acontecido e se de fato foi isso, eu vou compartilhar como que você nunca mais passa por esse tipo de problema. Eu sou o Thiago Bonifácio, formado em psicologia, especialista em autoconhecimento e autoconfiança, e se você é novo aqui nesse canal, já aproveita agora para poder se inscrever e acompanhar todo o nosso conteúdo. Muitas pessoas acabam acreditando que apenas a confiança em Deus é o único ingrediente para que as coisas deem certo em sua vida. E por conta disso, acabam se frustrando. Para aqueles que buscam ter a sua espiritualidade saudável, entendem que a confiança em Deus é o pilar mais sólido da estrutura da sua fé. Mas aqueles que se atentam aos princípios entendem que apenas confiar em Deus e não fazer a sua parte é o mesmo que terceirizar a responsabilidade daquilo que deve ser feito. Por isso, com muito cuidado e com muita sabedoria, eu quero trazer dois exemplos de dois homens que precisaram, além de confiar em Deus, desenvolver a confiança em si mesmos, para que a vida deles ou a missão deles pudessem dar certo. Eu quero te provar isso. Olha só. O primeiro texto é uma conversa entre Deus e Josué. Moisés acaba de morrer. Josué é um jovem que já vinha acompanhando Moisés e aprendendo com Moisés há um certo tempo, e aparentemente nesses textos nós conseguimos entender que Josué não está 100% convencido da sua missão de vida. Então, o próprio Deus se apresenta para ele para mostrar quem de fato ele é. Acompanha comigo? A partir do verso 6 diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Isso é Deus falando com Josué. Verso 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Ou seja, se anima, se alegra, tenha uma autoestima em relação a você mesmo. Por quê? Para teres cuidados de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha o verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem muito bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu não sei se você percebe nesses versos que Deus, ele faz a parte dele em confiar em Josué, mas Josué, em contrapartida, tem uma parte super importante, que é desenvolver a confiança em Deus, em primeiro lugar, mas Deus também fala para ele: esforça-te. Ou seja, era necessário que Josué se esforçasse. Por quê? Porque Deus não ia fazer aquilo por ele. Porque o esforço, segundo esses versos, nós podemos entender que é do homem. Faz sentido isso? O segundo personagem que eu quero compartilhar com você é Jeremias. Jeremias é alguém que era extremamente medroso. Era alguém que, inclusive, na Bíblia, era conhecido como o profeta chorão, o profeta das lamentações, o profeta que sempre estava reclamando, chorando, com medo das coisas. Mas aqui no começo da sua trajetória de vida, Deus já sabendo quem ele era, Deus se dirige a ele e diz o seguinte, no verso 6 do primeiro capítulo, diz o seguinte: Então disse eu, Jeremias dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Olha o verso 7. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você consegue perceber que aqui também, assim como Deus se dirigiu a Josué e incentivou que Josué não tivesse medo e se sentisse mais forte, mais corajoso e mais confiante, é o mesmo incentivo que Deus dá aqui em relação a Jeremias? Em ambos os casos, nós conseguimos observar Deus incentivando o ser humano, assim, a desenvolver a confiança nele, mas também sobre a importância de confiarem em si mesmos. Isso me faz entender que até o próprio Deus consegue entender que é importante o homem desenvolver a sua autoconfiança. Mas antes de seguirmos aqui, eu preciso combinar com você e deixar muito claro o que não é a autoconfiança.
Autoconfiança não é arrogância, não é prepotência e muito menos é autossuficiência. Na realidade, autoconfiança é você confiar em si para realizar determinada atividade. Se você voltar aí na sua Bíblia, ou se você voltar os versos que eu li para você, você vai perceber que esses homens, eles tinham uma certa insegurança para realizar determinadas tarefas, determinadas atividades. E quando nós vemos Deus se dirigindo a ele, ou a eles, o que Deus diz? Olha, não tenham medo, vão para cima em relação a esse desafio. Por quê? Porque eu estou com vocês e vocês serão capazes de realizarem esses desafios. Mas não somente confiem em mim, o seu Deus, mas confiem em vocês também, que vocês são capazes de realizar tais tarefas e tais desafios, porque eu conheço vocês. Então aqui eu aproveito para fazer uma pergunta muito importante. O quanto você tem acreditado em você mesmo? Estamos chegando agora no final de 2025 e a pergunta é: o quanto você tem acreditado na sua capacidade de resolver os seus problemas, de resolver os seus BOs, de resolver os seus desafios que você tem aí para enfrentar? Ouvindo isso agora, eu acredito que veio à sua mente momentos do qual você até confiou muito em Deus, mas não confiou quase nada em você. E por conta disso você deixou grandes oportunidades passarem, não é mesmo? Então, conseguimos concordar que confiar em Deus é ultra importante para quem acredita nele, mas apenas confiar nele e não fazer a nossa parte de nos desenvolvermos acaba sendo um grande problema? Estamos juntos até aqui? E eu não te culpo, até porque a falta de autoconfiança não é algo que nasce do nada, não brota em nosso coração, em nossas vidas à toa. Tem motivadores e eu quero te mostrar aqui. Primeiro ponto de reflexão que eu quero trazer para você aqui: se você tem problemas com baixa autoconfiança, isso possivelmente nasceu da sua fase da infância, por uma falta de invalidação dos seus tutores, seja do seu pai, da sua mãe, do seu professor, do seu tio, da sua tia, da sua avó, do seu avô, de pessoas que eram responsáveis pela sua educação. Se você tentava fazer uma atividade e validar ali com aquele tutor e você não recebia esse tipo de respaldo, muito que possivelmente a sua baixa autoestima nasceu desse período. Aqui eu já quero colocar uma pergunta para todos nós refletirmos. Então, se você tem baixa autoestima, de onde que nasceu? De onde que surgiu esse problema? Já parou para pensar nisso? Segundo motivo, se você tem problema com baixa autoconfiança, muito que possivelmente você tenha baixa autoestima. Você não consegue olhar para você mesmo e se validar, se ver fazendo aquilo. Às vezes você se olha no espelho apenas no automático. Você apenas se olha, mas você não consegue se ver, você não consegue se perceber, você esqueceu o seu valor. A sua autoestima está lá embaixo, você não considera-se mais um ser humano, porque você cumpre apenas funções. Você não é mais você, afinal de contas você é o pai, você é a pessoa que ocupa aquele lugar na empresa, você é o tio, você é aquele número tal da empresa, mas você não é mais você. Você se esqueceu de se cuidar, você esqueceu de se valorizar, você esqueceu de se amar. E por isso, como que a gente vai ter autoconfiança se a nossa autoestima está lá embaixo? Faz sentido? E um terceiro possível ponto aqui é a falta de clareza em relação à sua identidade. Se você não sabe de fato quem você é, muito que possivelmente você vai ter problemas em conseguir cumprir a sua missão de vida aqui na Terra. Talvez você esteja olhando para tudo isso e esteja dizendo: Thiago, ok, já entendi, já vi problemas das quais eu passei e por falta de não confiar em mim mesmo, eu perdi oportunidades, mas e aí, como que eu resolvo isso? Calma, que eu vou te dizer agora, papel e caneta na mão, para a gente sair daqui desse vídeo ainda mais inteligentes em relação a esse assunto. Você vai anotar 3 coisas que eu chamo de CSP: conhecimento, segurança e posicionamento. A partir do momento que você aplicar esses 3 pontos na sua vida, você vai conseguir cada vez mais ter autoconfiança e a cada vez mais ter a vida da qual você deseja e merece viver. Anota o primeiro ponto, por favor. Imagina que você está passando por baixo autoconfiança em alguma área da sua vida.
sei lá, na carreira. Meu Deus, Thiago, acabei de entrar pra trabalhar e não tem coisas lá que eu não domino, tem coisas lá que eu não entendo, e cara, tá um desespero porque eu preciso pagar conta, eu preciso viver, tô sufocado, eu não sei se eu vou conseguir me manter no emprego, e se eu perder esse emprego e agora o que eu faço? Calma. Anota isso daqui. Conhecimento. O que é o conhecimento, Thiago? É aprendizagem. Você só tem medo daquilo que você não conhece. A partir do momento que você começa a conhecer os seus inimigos e quais são as fraquezas e vulnerabilidades dele, você começa a entender por onde você pode atacar. Então vamos lá, não é que você tenha problemas que são não tenham resolução em relação a isso. Não, não, não. Você apenas não conhece ou não sabe como resolver essa questão. Então, tudo que você vai precisar fazer é conhecer, ou seja, aprender sobre. Ah, Thiago, eu tenho uma dificuldade para me comunicar. Cara, aprende sobre comunicação. Eu tenho uma dificuldade para apresentar. Eu até trabalho com relatórios, mas na hora de fazer uma apresentação, eu tremo. Ok, estuda sobre essa apresentação e estuda sobre comunicação. Se você aprender isso, você concorda comigo que o medo acaba sendo uma frequência da qual precisa ser vencida? Imagina o seguinte: enquanto você não conhece, o medo está aqui em cima, você está aqui embaixo. Mas conforme você vai estudando, conforme você vai aprendendo, a frequência do medo ela vai baixando e a sua autoconfiança vai subindo até chegar o momento de a sua autoconfiança suplantar todo e qualquer medo de desafio que você tenha. Faz sentido? O segundo é a segurança. Uma vez que eu aprendi, o que eu preciso fazer? Treinar. E aqui que muitas pessoas morrem na praia. Tem pessoas que até conhecem, mas não treinam o suficiente até ficarem boas. No mundo nós temos dois tipos de pessoas. Um Messi que nasce com uma habilidade natural de driblar, por exemplo, e nós temos o Cristiano Ronaldo que treina, treina, treina até ficar bom. Você precisa entender de uma vez por todas que você tem aplicativos que já vieram nativo de você, como se você fosse um celular, e tem aplicativo que já vem nativo. Outros você vai ter que ir lá na sua Apple Store, lá no seu Google Play, e vai ter que baixar para quê? Para se tornar bom. E tá tudo bem. Então o que você vai ter que fazer? Aprendeu sobre aquilo? Treina. Tiago, aprendi sobre apresentação. Apresenta para você mesmo. Apresenta para quem não conhece sobre o assunto. Apresenta para quem conhece do assunto. Para quê, Tiago? Para cada vez mais você ficar mais habilidoso. Você colocando a prática em ação, a sua vida, o seu resultado vai melhorar drasticamente. E o terceiro e último ponto é o posicionamento através da repetição. Não vai ter jeito, você vai ter que parar de negar palco. Toda vez que você tiver uma oportunidade, você vai ter que abrir a sua boca e vai ter que falar sobre esse assunto. Por que muitas coisas você ainda não se sente confiante? Porque você guarda para você e você leva isso, coloca essa sujeira debaixo do seu tapete, você pega esse problema e dá água e ração para ele e fica criando ele, e esse negócio está se tornando um monstro e você não está nem percebendo. Mas a partir do momento que você começa a falar sobre o assunto, a partir do momento que você começa a se expor em relação a ele, cada vez mais ele vai perdendo força e você vai ganhando energia sobre esse problema até que você consiga dominá-lo 100%. Aplica esses três métodos: conhecimento, segurança e posicionamento, e eu duvido que a sua falta de confiança ela vai durar por muito tempo. Te trouxe aqui mais para perto para te dizer o seguinte: estou liberando uma mentoria gratuita que custaria R$ 397, simplesmente para te ajudar a se desenvolver ainda mais no tema autoconfiança. Essa mentoria será gratuita, 100% online, 100% gratuita. Toda a descrição dessa mentoria em grupo eu tô deixando aqui embaixo no vídeo. Se você quer cair para dentro, comenta aqui, isso faz sentido para mim, vamos embora, vamos junto. Eu espero por você. Valeu e até o próximo vídeo.